Cumprimento a todos os internautas com a paz em nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos para mais uma pré-aula da nossa escola dominical. Dessa feita, a lição 10, o profeta desce à casa do oleiro. Espero que seja de muita importância essa lição para você. Se você estiver gostando, se inscreva aí no meu canal, dá umas curtidas, porque isso faz com que a gente tenha muito mais ânimo para prosseguir. Então o texto diz o seguinte: levanta-te e desce à casa do oleiro. O povo precisava aprender sobre quem era Deus e os planos que tinha para a nação. Nosso texto está em Jeremias capítulo 18, versículo 2. A nossa verdade aplicada, ela diz o seguinte: não era somente Jeremias que deveria descer até a casa do oleiro. O povo precisava aprender sobre quem era Deus e os planos que tinha para a nação. A introdução diz o seguinte: somos vasos feitos pelo oleiro, Deus, ainda que a nossa vida tenha sido quebrada por desilusões, frustrações, temores e aflições. Deus está disposto a nos restaurar e fazer de cada um de nós um vaso novo. Queridos professores, vem cá. Hoje nós precisamos falar cara a cara com nossos alunos acerca da restauração. Deixamos de olhar com um olhar de discriminação para aqueles que estão manquejando ou para aqueles que estão fracos na fé. Nós vamos hoje falar que Deus tem o poder de restaurar, que Deus é o oleiro, Ele vai moldar o vaso. Deus é o oleiro, Ele vai moldar o barro e fazer um vaso para a honra na sua casa. O objetivo da primeira parte da lição diz o seguinte: mostrar que bom é ouvir o Senhor. Então, meus queridos, quer ser feliz, quer ser abençoado, vamos ouvir o Senhor. O profeta desce à casa do oleiro é a lição que nós estamos estudando. Deus, o grande oleiro, está nos aperfeiçoando. O Senhor Deus utiliza uma parábola para ilustrar o seu agir em relação a seu povo. Assim como o oleiro é capaz de continuar trabalhando com o material, mesmo que o vaso tenha se quebrado, também o grande oleiro poderia restaurar a nação de Israel caso se arrependesse. Então nós precisamos crer na restauração. Deus manda Jeremias até a casa do oleiro para que ele tire dali um exemplo, para que ele possa ver o que Deus quer fazer para restaurar o seu povo. O 1.1 diz: Jeremias desce à casa do oleiro. Deus deu duas ordens ao profeta Jeremias. Levanta-te, foi a primeira ordem. Levantar-se é tomar uma posição, é se colocar na maneira correta que o Senhor quer. A obra de Deus deve ser feita como Ele quer. Então, quando a primeira ordem é levanta-te, levanta e faça da forma que eu quero. Era esta a lição que Deus estava passando para Jeremias na casa do oleiro. A segunda é desce. Quer ser abençoado? Desça. Levante a cabeça e desça na presença do Senhor. Então, meus queridos, para servir a Deus, nós precisamos descer. Aqui significa sermos humildes, deixar Deus agir em nossas vidas, porque muitas vezes nós queremos fazer muitas coisas para se aparecer, e daí é onde não estamos descendo e Deus não aprova o nosso trabalho. 1.2 diz o seguinte: o povo de Deus tem que ser paciente. Então, a Bíblia diz: na paciência conduz a vossas almas. Um dos aprendizados do profeta Jeremias na casa do oleiro foi o exercício da paciência. Queridos irmãos, queridos alunos, nós precisamos aprender a
exercitar a paciência, para que nós não sejamos igual o carro que pegamos no tranco. Qualquer coisa nós estamos subindo pelas paredes, estamos bravos, estamos revoltados. Mas o povo de Deus precisa aprender com a paciência. Por isso nós precisamos ler o capítulo 18 de Jeremias, para que nós possamos entender a paciência do oleiro. O vaso quebrou na mão do oleiro, ele não reclamou, mas tornou a fazer outro vaso com a mesma alegria. Meus queridos, tem hora que as coisas da nossa vida não dão certo. Tem hora que as coisas das nossas vidas, elas fogem do controle. Mas o que nós precisamos nessa hora? Precisamos de paciência. Não podemos reclamar. Voltamos, façamos de novo. Agora com mais cuidado. Vai sair um vaso mais bonito. Foi isso que aconteceu. O vaso quebrou. O oleiro não reclamou. Pegou a massa e começou a fazer outro vaso com a mesma alegria. Nós nos entristecemos por qualquer coisa. 2, aperfeiçoamento. Então dividi aqui em duas partes: paciência e aperfeiçoamento. Nós precisamos ser pacientes, precisamos nos aperfeiçoar, meus queridos. Nós não podemos viver a vida toda da mesma forma. Vamos mudar, vamos nos aperfeiçoar e vamos nos aproximar mais de Deus. Enquanto o povo de Deus estiver na terra, ele está sendo aperfeiçoado continuamente. Esse aperfeiçoamento passa pela disciplina, quebrantamento e por aprovação. Então, meus queridos, Deus quer nos aperfeiçoar. E para nos aperfeiçoar, nós temos alguns contratempos em nossa vida. Nós temos algumas barreiras a serem ultrapassadas. E temos problema. Às vezes o que estamos fazendo não vai dar certo. Nós temos que fazer de novo, começar de novo. E para isso, nós precisamos de paciência e aperfeiçoamento. 1.3 diz o seguinte: Deus pode contar conosco? Pode. Deus pode contar com você. Deus pode contar com você, jovem. Deus pode contar com você, professor. Você está se aperfeiçoando, você está olhando como se molda, como é que Deus molda o barro. Você está se sentindo um barro nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça de ti um vaso para a sua glória. O Senhor está nos observando. Ele está nos observando, em primeiro lugar, se temos submissão. Em segundo lugar, se não questionamos. É na submissão a Ele que está a nossa vitória. Necessitamos fazer a vontade do Senhor, mesmo que não a compreendamos, assim como fez o profeta Jeremias. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus na nossa vida, e por isso nós precisamos nos submeter a Ele, deixar que Ele age, que Ele nos molde. E daí é na submissão que está a nossa vitória. Não podemos questionar Deus na hora que Deus está trabalhando conosco. O oleiro, à frente de Jeremias, ele poderia ter questionado Deus. Ele poderia ter discutido sobre o que iria aprender com o oleiro. Jeremias poderia ter questionado Deus: o que eu vou fazer lá na casa do oleiro? Ele poderia ter discutido sobre o que iria aprender com o oleiro, mas não fez isso. E a mensagem de Deus é silenciosa. Deus não precisou falar nada para Jeremias. Deus deixou primeiro que Jeremias pudesse contemplar, ver o oleiro trabalhando com barro. E o oleiro representa Deus. Se Deus nos deu uma missão, não questione. Não tardemos em cumpri-la, para que Deus haja em nossa vida, para que Deus abençoe-nos. Nós precisamos ser abençoados, mas nós precisamos compreender o agir de Deus. Este é o problema. Nós às vezes não prosperamos na nossa vida espiritual porque nós não entendemos o agir de Deus, nós não compreendemos, nós não entramos na submissão, nós não contemplamos as belezas que Deus faz. E quando Deus está falando conosco através de irmãos, através de exemplos. O 2 diz assim: é preciso descer na presença de Deus.
A segunda ordem do Senhor ao profeta Jeremias foi: desce. Meus queridos, está arrogante? Está se achando grande? Desce, para que Deus possa te ajudar e te abençoar. Descer significa se humilhar diante do Senhor, reconhecer que nada somos e que Deus é tudo. É estar sensível à voz de Deus, porque para o cristão subir, ele tem que descer. É na humildade que está a vitória. Meus queridos, toda vez que você se acha grande, Deus te acha pequeno. Toda vez que você se acha pequeno, na presença de Deus, servindo a Ele com amor e humildade, Ele te faz grande. Então, meus queridos, para sermos grandes na presença de Deus, precisamos agir como servo e servo de todos. 2.1 diz: José teve que descer para subir. José foi lançado por seus irmãos em um poço. Meus queridos, José, com tantas promessas, tantos sonhos, havia sonhado, havia visto um futuro brilhante para a sua vida, mas todas as provações, todos os percalços pelo caminho, poderia servir de desânimo para qualquer um de nós. Mas José, no entanto, foi jogado no poço, mas José não reclamou. Foi acometido pela inveja. Em primeiro lugar, José foi acometido pela inveja, mas em segundo lugar, Deus foi generoso para com José. Depois de ser atirado deste poço, ele é vendido como escravo e lançado em uma prisão. Por inveja, José é vendido pelos seus irmãos. Por inveja, José é lançado num poço. Então, meus queridos, nós temos que ter muito cuidado. Se em nós não há algum percentual de inveja, a inveja desagrada a Deus. O crente invejoso não prospera. Então, meus queridos, nós temos que nos libertar, tirar essa roupagem do velho homem, para que nós se revistamos da espiritualidade do Deus que nos enche do seu Espírito, para que nós possamos entender melhor as coisas de Deus. Deus foi generoso para com José. Deus, em sua generosidade, o exaltou. José tornou-se o segundo homem mais poderoso do Egito, a grande potência da época. Veja o que Deus faz quando todos se humilham e você serve a Deus na tua simplicidade. O que acontece? Deus te exalta. É por isso que não compensa querer ser grande, compensa viver debaixo das mãos do Senhor. 2.3 Zaqueu, o homem que não foi mais o mesmo, o homem que mudou a sua história. Como mudou a história de Zaqueu? Através do seu encontro com Jesus. Por quê? Descer é colocar-se dependente e submisso a Jesus. Foi isso que Zaqueu fez. Então, viver na dependência é aprender com o mestre, que sendo de condição divina, se fez um de nós. Os judeus tinham que pagar pesados tributos por intermédio desse Zaqueu, que eram odiados por fazer este tipo de serviço. Dependência. Zaqueu, o publicano, o homem que exercia um serviço que cobrava alta taxa dos judeus, mas ele desceu e o Senhor o abençoou. Então nós precisamos aprender com o mestre. Jesus estava na sua glória, mas desceu e se tornou como um de nós, para nos dar a vitória, para nos resgatar do inimigo que nós estávamos presos. Submissão.
desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Jesus apresentava amor, compaixão, piedade. É isso que nós precisamos. Se nós aprendemos de Cristo, nós precisamos ter essas características em nossas vidas. Como dizemos cristão, como dizemos povo de Deus, e na nossa vida não existe amor, não existe compaixão e não existe piedade. Jesus em tudo nos deu exemplo. E aqui Zaqueu desce na submissão, porque encontrou com o homem Deus, o homem que tinha amor, tinha compaixão, tinha piedade. Esse encontro mudou a vida de Zaqueu. Vamos para a terceira parte da lição. Diz o seguinte: o objetivo da terceira parte da lição: mostrar aos alunos que temos que descer para subir. Meus queridos, nessa lição nós estamos falando das pessoas que se acham em um nível mais alto, que ela pode mais, que ela deve ser melhor vista, que todo mundo está vendo, que ela tem uma posição de destaque. Mas a lição está mostrando que nós precisamos descer. Quando Deus disse a Jeremias, disse: desce a casa do oleiro, lá eu vou te mostrar algo. Deus quer mostrar algo para você, mas você não desce. Você é orgulhoso, você vive no seu eu, então aí você não vai compreender nem essas maravilhosas lições que estamos estudando nesse trimestre sobre a vida de Jeremias. Então, meus queridos professores, mostra aos alunos que nós precisamos descer para que nós possamos subir. Esse subir é subir na glória, subir na dependência do Espírito Santo, subir na alegria, no prazer de servir a Deus. O ponto 3 diz o seguinte: é preciso levantar e despertar. Quantas pessoas não se despertam? Quantas pessoas parecem estarem deitadas? A sua vida é medíocre, não consegue nada na vida, não conquista nada. Por quê? Porque vive uma vida sem resultados. Mas nós, como cristãos, nós precisamos viver uma vida de resultado. O profeta Jeremias precisou tomar uma atitude. Então, levantar e despertar é tomar atitude. Não sei o que você está precisando hoje, querido aluno da escola dominical, mas a palavra, a lição de hoje diz para você: levanta, desperta, muda esta tua vida, faz a tua vida render, faz a tua vida ter sucesso, que você terá sucesso tanto no espiritual como no material. O profeta Jeremias precisou tomar uma atitude, isto é, se preparar, sair de um estado de acomodação, colocar-se na posição que Deus queria para fazer a sua vontade. Então, meus queridos, nós precisamos sair desse estado de acomodação. Nós nos acomodamos, nós vamos para a igreja simplesmente por uma devoção e não por uma adoração. Isso acontece com muitos de nós. Hoje é dia de culto, eu preciso estar lá, mas não adoramos a Deus. Precisamos sair desse estado de acomodação para que nós possamos colocar-nos na posição que Deus quer que nós nos colocamos, para que Deus possa fazer a sua vontade em nós. Então não devemos estar apenas na igreja, é preciso estar na mão do oleiro. Vamos nos colocar na mão do oleiro, para que o oleiro possa nos moldar. Nós estamos precisando ser moldados. Nesses últimos dias, nós precisamos ser moldados para que nós possamos sobressair numa geração pecadora e perversa, mas nós possamos sobressair com a glória de Deus em nossas vidas. 3:1 diz: a casa do oleiro. O Senhor nos transmite duas lindas lições importantíssimas na casa do oleiro. Casa do oleiro é lugar de ouvir a voz de Deus. Então, meus queridos, obreiros, professores de escola dominical, aqui é a casa do oleiro. A igreja que você está hoje é a casa do oleiro. Aqui muitas vezes, aqui nas nossas igrejas, na tua igreja, muitas pessoas entraram decepcionadas e saíram com esperança.
Muitas pessoas entraram tristes e saíram alegres. Muitas pessoas entraram querendo ouvir a voz de Deus, e ouvir a voz de Deus, ouviram o oleiro moldando as vidas. Então, meus queridos, você precisa estar na casa de Deus para ouvir a palavra de Deus, e você que é obreiro, para levar a palavra de Deus. É moldado e transformado. Quando nosso caráter muda, quando nós sentimos em nós a necessidade de mudança, a necessidade de ser moldado na mão do oleiro, então Deus se aproxima mais de nós, e aí Deus ajuda-nos nas nossas fraquezas. O local onde aprendemos a ser humilde é na casa de Deus. Nós aprendemos também. A palavra faz nos refletir que nós precisamos ser humilde e descer para que o Senhor possa nos abençoar e nós possamos subir. Lá aprendemos a abandonar o nosso egoísmo, pois afinal somos todos irmãos. Meus queridos, nós precisamos viver como irmãos. Cristo, nós precisamos considerar uns aos outros. Nós precisamos não amar só de palavra, mas precisa haver uma consideração entre os cristãos. Nós precisamos suprir a necessidade uns dos outros, porque nós somos uma família. Então eu preciso que Deus nos mostre para que nós possamos estar vivendo realmente o cristianismo. O cristianismo de hoje não é o cristianismo de antigamente, dos primeiros discípulos, dos primeiros cristãos, meus queridos. A Bíblia diz que os primeiros cristãos, ninguém dizia que nada propriamente era seu, mas a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Veja bem, meus queridos, repartia entre si, eles comiam junto com singeleza de coração. Nós vivemos hoje na época do salve quem puder. Eu estando bem, os outros que se veem. Então, meus queridos, nós precisamos abandonar esse egoísmo que está nas nossas vidas. Alunos, o egoísmo vai nos atrapalhar do grande encontro com o Senhor. O egoísmo vai nos atrapalhar de sentar na grande mesa que está preparada para o salvo no arrebatamento, no encontro da igreja com o seu Senhor. É então que possamos descer todos os dias à casa do oleiro, para o Senhor falar conosco e moldar o nosso caráter. Mude de vida hoje. Mude. Se você era bravo, seja paciente, seja manso. Se você não perdoava, comece a perdoar. A partir dessa lição, mude. Deixa Deus te moldar, muda o teu caráter. O Senhor quer mudar, quer te transformar. Se você não perdoa, a partir de hoje comece a perdoar, porque você é cidadão do céu e você precisa desses requisitos para entrar lá. Você precisa amar de verdade, você precisa não invejar, você precisa não ter ciúme, você precisa aprender a perdoar, para que você possa participar da festa desse oleiro. O 3.2 diz o seguinte: um vaso na mão do oleiro. A definição da palavra oleiro nada mais é do que aquele que produz objetos de barro. E está aí, meus queridos, tanto orgulho em nossa vida, somos muitas vezes orgulhosos e esquecemos que somos barro. Está falando do oleiro, a função dele é produzir objetos de barro, e Deus nos produziu, e a Bíblia diz que Ele tomou o barro. Nós somos barro, e é por isso que nós temos que ser usados na mão do oleiro. Nós somos barro, nós somos fáceis de ser quebrados, meus queridos. Então deixa o Senhor te moldar, tira o egoísmo e deixa Deus entrar na sua vida. Porque sendo barro, você pode ser feito em um vaso, mas pode ser feito em um vaso de honra. Você pode decidir. Você quer ser um vaso de honra? Ou você quer ser um vaso de desonra? Judá estava passando de vaso de honra para vaso de desonra e seria destruído. Veja
Veja bem, meus queridos, Deus honrou aquele povo, honrou o povo de Israel, honrou o povo de Judá. Agora estava fazendo um caminho inverso. Era vaso de honra, agora estava passando para vaso de desonra, porque estava desobedecendo a Deus. Que tipo de vaso estamos sendo na mão do Senhor? De honra ou de desonra? Que possamos refletir que tipo de vaso estamos sendo na mão do Senhor. Somos vasos de honra ou vasos de desonra? 3.3 diz assim: as fases do barro. E estamos desde o início falando sobre descer. Desce a casa do oleiro, desce dessa tua plataforma, desça desse teu orgulho, desça dessa tua inveja, desça do teu egoísmo e deixa Deus dominar o teu ser. Descer é colocar-se dependente, submisso a Jesus. As fases do barro na mão do oleiro. Fase da escolha, fase do curtimento, fase do pisamento, fase dos acréscimos e por fim a fase do molde. Meus queridos, a fase do barro, nós temos a fase da escolha. Qual é a fase da escolha? A fase da escolha é aquela em que Deus enviou seu Filho e Jesus nos escolheu a humanidade. É a humanidade que não escolheu Jesus, mas Jesus escolheu a todos. Só que nem todos quiseram. A fase do curtimento, a fase do pisamento, barra é pisada e amassada. Você não quer passar por provação, você não quer passar por luta, ninguém quer passar por isso, mas nós precisamos ser pacientes na tribulação, para que nós possamos, depois de passar por tribulação, depois das provações, recebemos a coroa da vida. Fase dos acréscimos. Passa por todas essas fases ruins que Deus começa a acrescentar a bênção na tua vida. E por fim, Deus vai te moldar e você fica moldado. E você fica um servo pronto esperando a volta do Senhor. Aprendendo na adversidade. Então, meus queridos, nós precisamos aprender na adversidade. Quando o vento sopra contrário, nós precisamos entender e ser pacientes para vencermos. Se quisermos sermos vasos de honra, devemos aprender com as adversidades. Deus faz com que o barro seja amolecido, amassado, moldado e depois os leva ao fogo. Veja bem, meus queridos, o barro passa por todo esse processo. É por isso que nós somos barro. Deus nos fez do barro. E nós somos vasos de barro, na verdade, mas para que seja cheio da glória de Deus. Chama apenas vaso e deixa Deus encher da sua glória. Depois de todos os problemas que nós passamos, de todos os pisamentos, amassados, somos levados ao fogo para ver se nós resistimos. Depois de levado ao fogo, surge um vaso suntuoso, proveitoso e valioso. Esse é o vaso de honra. Que você seja este vaso. A conclusão diz o seguinte: nessa lição a qual estudamos sobre o oleiro, aprendemos mais sobre a soberania de Deus no processo de moldagem e restauração dos vasos. Aprendemos também que Ele constrói até o que se destrói, e o que o mais importante não é o barro, mas as mãos que estão nele. Meus queridos internautas, que Deus abençoe vocês. Espero que vocês curtam, que vocês se inscrevam no meu canal, que essa lição venha fazer nós todos entendemos que somos barro e que Deus é o oleiro e que Ele pode nos moldar para que nós possamos melhor servir. Que Deus abençoe a todos os internautas e até uma próxima videoaula na paz do Senhor. Amém.